Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido você a conhecer o nosso objeto de conhecimento. Aula de número 5, Revisão e Avaliação. Vamos então à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, nós iniciamos essa aula falando de um assunto muito importante a respeito da formação cultural do Brasil, formação da nossa identidade cultural, que carrega consigo três matrizes muito importantes, a indígena, a portuguesa e a africana. E é dessa terceira que nós vamos nos ater na nossa revisão. Então a gente tem aqui a mão de obra na América Portuguesa. Vamos lá. A produção açucareira na América Portuguesa demandava grande quantidade de mão de obra, inicialmente fornecida por indígenas, mas enfrentou dificuldades devido à resistência, doenças e oposição. Para contextualizar um pouquinho, a gente precisa lembrar quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, a mão de obra que vai ser utilizada nas primeiras atividades econômicas será a mão de obra indígena. No entanto, com o passar do tempo, houve dificuldades na utilização dessa mão de obra. E quando os portugueses decidem, de fato, iniciar o processo de colonização no território brasileiro, eles vão investir num outro tipo de economia, não será mais aquela extrativista do pau-brasil, que foi ali uma fonte econômica de maior ação, de maior uso durante o período pré-colonial. Agora, eles vão introduzir uma nova economia que vai ser da cana-de-açúcar, que demandava, como está aqui no nosso texto, uma grande quantidade de mão de obra. Então, como que se resolve esse problema que está posto ali nesse início de processo colonizatório? A solução foi buscar mão de obra fora da colônia e o tráfico de africanos se tornou, portanto, viável e lucrativo. Os portugueses, eles já estavam ali no território africano desde o século XV. Então, eles já tinham um comércio de escravizados. Eles geram, portanto, uma demanda pela mão de obra e eles próprios vão fornecer essa mão de obra. Então, vai ser um comércio bastante viável e lucrativo, como no nosso texto. Então, qual vai ser o papel do sistema escravista na economia colonial? O sistema escravista, ele foi a força principal que impulsionou o modelo colonial na América Portuguesa. Então, esse sistema, ele vai ser a base que vai sustentar toda a estrutura econômica do período colonial no Brasil até o período imperial, certo? Então, sem essa mão de obra, seria muito difícil que os portugueses conseguissem manter toda essa estrutura. Então, o sistema escravista desempenhou um papel fundamental na formação da economia de plantation, marcada pela produção agrícola em larga escala e monocultora, utilizando grandes áreas de terra. O que é esse sistema de plantation? É aquele sistema que precisa aí de uma grande quantidade territorial, onde vai ser incluído uma produção de apenas um produto, por isso monocultora, no caso aqui o açúcar. E a mão de obra empregada era a mão de obra escravizada. Essa economia, ela era orientada principalmente para a exportação. Então, todo produto que vai ser retirado aqui da colônia, produzido na colônia, processado, ele vai ser exportado para a Europa principalmente. Além disso, a escravidão foi crucial para o desenvolvimento e consolidação da produção de açúcar na região colonial. Então, por meio desse sistema,
os senhores de engenho, eles tinham grandes lucros, uma vez que eles não pagavam salário para a grande quantidade de trabalhadores escravizados que desempenhavam essas funções. Então, os escravizados, eles sofriam vários castigos físicos, punições, com o intuito de manter o controle e a ordem, já que era um trabalho coercitivo. Então, eles vão criar algumas formas de resistência ao sistema escravista. Então, ao fugir para quilombos, que é onde eles estabeleciam comunidades autônomas, longe do controle colonial, e ao organizar rebeliões, eles desafiavam diretamente o sistema opressor. E além dessas ações coletivas, empregavam formas sutis de resistência no dia a dia, como sabotagem e trabalho intencionalmente lento, o que minavam a eficácia do sistema escravista. Além disso, outra forma de resistir à escravidão era a preservação de suas tradições culturais e a manutenção de redes sociais entre os escravizados, que também foram fundamentais para a construção de uma identidade coletiva que resistiu ao intento de desintegração cultural imposto pelos senhores de engenho. E aí a gente traz o legado africano que ajudou a construir a identidade brasileira. Nós vamos ter contribuição dos africanos e seus descendentes na música e na dança, com o axé, com o samba, na religião e espiritualidade, com as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Na culinária, a gente vai ter ali o vatapá, a gente vai ter o dendê, vamos ter a feijoada, que são muito importantes, estão muito presentes na culinária brasileira, além das festividades e celebrações. A gente tem várias festas, temos o carnaval, que contribui bastante para o turismo no Brasil. Na literatura e nas artes vamos ter grandes nomes, a gente tem Machado de Assis, a gente tem Conceição Evaristo, e na linguagem e expressões populares. Eles trouxeram consigo algumas expressões que foram introduzidas no vocabulário brasileiro, como caçula, como dengo. Então são expressões e muitas outras que são muito comuns aqui no nosso vocabulário. E a gente finaliza essa primeira parte falando a respeito da grande contribuição que os africanos e afrodescendentes deixaram aqui para a formação da identidade cultural brasileira. E agora trago vocês a uma fábrica têxtil do século XIX para a gente falar um pouco sobre Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Ela se refere a um conjunto de transformações profundas que tiveram início no século XVIII na Inglaterra, que alterou radicalmente a economia, a sociedade e a tecnologia. Esse processo marcou a passagem de uma economia predominantemente agrária e artesanal para um modelo industrial e mecanizado, impulsionado por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e a mecanização da produção têxtil. Então, a introdução da máquina a vapor nas fábricas têxteis, ela foi fundamental para que esse processo ele ocorresse. Além disso, a gente vai entender agora os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nesse processo da industrialização. Então, por que a Inglaterra ela é o primeiro país a se industrializar? Então, ela tem ali um conjunto de fatores que vão favorecer para que esse processo ocorresse. A gente tem aqui o acúmulo de capital, a Inglaterra já possuía colônias ultramarinas, já possuía um comércio mercantil muito bem consolidado, o que proporcionou a ela adquirir capital, lucro para investir nesse novo processo de mecanização
da produção. Além disso, ela tinha recursos naturais abundantes. Que recursos naturais são esses? Elas tinham grandes reservas de ferro e carvão mineral, que são matérias-primas utilizadas nessa primeira fase da Revolução Industrial. Além disso, ela tinha uma grande quantidade de mão de obra. O que acontece aqui? Lá no século XVI, a Inglaterra iniciou um processo de cercamentos, a Lei dos Cercamentos, que deu conta de privatizar as terras comuns, onde residiam boa parte dos camponeses. Então, vai cercar essas terras, expulsar os camponeses, e esses camponeses sem terra, eles se dirigem à cidade em busca de um sustento. E então, eles vão gerar aí uma grande mão de obra disponível. Além disso, ela possuía um ambiente político estável. Nesse período, a Inglaterra não era mais uma nação absolutista. Lá no século XVII, com a Revolução Gloriosa, o parlamento tirou o poder político da mão do rei e colocou sob o poder do parlamento. Então, o próprio parlamento, que contava com a alta nobreza, contava com burgueses, eles vão criar políticas favoráveis para o seu processo econômico. Então, se a gente tem capital, recursos naturais, um ambiente político propício, eles vão investir em inovações tecnológicas. A burguesia ela vai pagar por novas formas de produzir de maneira mais rápida, em maior escala, que esse é o objetivo. E também a Inglaterra tinha um mercado consumidor para escoar a produção. Então, ela fazia com que as suas colônias comprassem os produtos industrializados. Então, por conta de todos esses fatores, a Inglaterra foi a primeira nação a se industrializar. E a gente tem também um fator muito importante para a compreensão da Revolução Industrial, que é em relação à sociedade industrial que vai se instalar a partir desse momento do século ali entre o século XVIII e o século XIX. Nós vamos ter dois personagens sociais que surgem nesse processo, que é a burguesia industrial e o proletariado. Mas quem é a burguesia industrial? O burguês, que vai já entrar aqui conosco. Temos aqui o burguês, que é aquele que é dono dos meios de produção. O burguês, ele é o dono das fábricas, ele é o dono das reservas de minério, de ferro, de carvão mineral. Ele detém todos esses recursos. E ele que vai empregar e explorar a mão de obra do proletariado. Proletariado, esse que está aqui é o trabalhador, é o operário, é aquele que vai operar as máquinas, certo? Então, o que o operário possui? Ele não possui nada além da sua força de trabalho. Então, ele vai dar sua força de trabalho em troca de um salário. Então, se estabelece uma nova relação social, uma nova relação comercial aqui com a Revolução Industrial. A gente está num cenário aqui de uma fábrica no século XIX, uma fábrica inglesa, e a gente percebe os perigos, né? Não haviam procedimentos de segurança para esses operários, para o proletariado. E a gente vai observar agora a exploração da mão de obra nas fábricas. Os operários, eles estavam sujeitos a longas jornadas de trabalho, ficavam cerca de 16 a 18 horas por dia trabalhando e recebiam salários baixíssimos, pagavam centavos por hora, e também havia a exploração do trabalho feminino e infantil.
Muitas fábricas preferiam a mão de obra feminina infantil porque ela era mais barata e era um grupo social que não reclamava tanto, que era propenso a ser mais obediente. Por isso, muitos preferiam explorar essa mão de obra. Os ambientes eram insalubres e bastante perigosos. Então, ocorria de muitas pessoas morrerem nesse processo. E não havia leis trabalhistas, não havia nenhuma lei que limitasse a jornada de trabalho, que garantisse um salário mínimo, que proibisse a exploração do trabalho infantil, sobretudo. Então, eles estavam despossuídos de todos esses direitos e sujeitos a essas explorações. Aí você perguntar, mas eles ficaram assim sem reagir, sem contestar? Não, meus senhores, houve a reação dos operários, que nós observamos agora. Então, nós vamos ter, dentre as reações, o ludismo, que é um movimento que ficou muito conhecido. Foi um movimento no qual trabalhadores destruíram máquinas industriais, temendo que as novas tecnologias ameaçassem seus empregos e meios de subsistência. Então, sobre os ludistas, em tese, eles eram conhecidos como os quebradores de máquinas, certo? Então, quando estiver lá perguntando sobre quem eram os quebradores de máquinas, a gente sabe que são os ludistas, ok? Por que eles quebravam as máquinas? Eles acreditavam, quando houve a chegada das máquinas, as máquinas elas produziam muito mais rápido do que 20, 30 homens trabalhando. Então, ela vai substituir essa mão de obra. Agora, a fábrica precisa de alguém para operar essa máquina e ela vai fazer todo o serviço. Então, eles acreditavam que a culpa pelo desemprego, pelo fato de vários de seus colegas, familiares terem sido dispensados, era da máquina. Então, se não tem máquina, a gente volta a trabalhar. Essa era a lógica. Por isso, eles vão quebrar essas máquinas. Esse movimento, ele vai ser reprimido, vários protestantes serão presos. Então, os trabalhadores, eles vão se organizar de outra forma. E aí vai ter um outro movimento conhecido como cartismo. O cartismo surgiu no século XIX como um movimento político que buscava reformas democráticas, incluindo o sufrágio universal masculino, que significa o voto para todos os homens, pagamento para membros do parlamento. Por que eles se interessavam no pagamento para membros do parlamento? Porque eles queriam colocar representantes da classe trabalhadora no parlamento, que naquele momento não havia, só havia um representante da alta nobreza e da burguesia. Então, a ideia era que eles recebessem um salário para lutar pelos direitos dos trabalhadores. E também eles exigiam o voto secreto, que é para evitar que eles fossem coagidos a votar em determinado candidato. Então, o que os cartistas faziam? Eles escreviam cartas, recolhiam assinaturas para enviar ao parlamento as suas exigências, os seus anseios. Outras formas de se organizar que vão surgir com o avanço da Revolução Industrial é que os trabalhadores eles começaram a se organizar em sindicatos e associações para defender seus interesses coletivos. Então, a gente tem aqui, nesse processo da Revolução Industrial, a gênese do movimento sindical, certo? Onde os trabalhadores eles vão sentir a necessidade de se encontrarem, se reunirem, escolherem seus representantes para que eles possam falar por eles, para que eles possam lutar por melhores condições de trabalho, diminuindo a jornada de trabalho, que era bastante extenuante, aumentando ali o salário, proibindo o trabalho infantil, que são conquistas que serão adquiridas de forma paulatina ao longo de muito tempo de luta. Então, esses sindicatos que defendiam ali os interesses coletivos e que, apesar de enfrentarem represálias,
como demissões e violências, eles acabaram conquistando esses direitos. Então, o que a gente tem de saldo aqui para entender a Revolução Industrial? Iniciou-se na Inglaterra por conta de todos aqueles fatores que vão contribuir para que esse processo. A gente tem que entender o surgimento de novas classes sociais, a burguesia e o proletariado, que é aquele que vai doar a sua força de trabalho, seu sustento, e os movimentos de luta contra esses abusos os abusos e explorações no qual eles estavam submetidos, certo? Finalizamos então a nossa aula de revisão e até a próxima.